Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite, dependendo do seu fuso horário. Sejam todos bem-vindos, independente do seu fuso horário. Hoje a gente tem a 15ª palestra, seminário do Neurocomp BR, Neurocomp BR, que é um grupo de brasileiros que tenta reunir distintos pesquisadores ao redor do mundo e do Brasil, tentando conectar essa comunidade para termos uma comunidade forte de neurociência, tanto computacional como experimental, no Brasil, e criar essa rede de conexão. E hoje a gente tem a palestra do Dr. Roberto Budzinski, perdão se eu pronunciei seu sobrenome de forma errada. Ele é físico de formação pela Universidade Federal do Paraná, onde ele fez bacharelado, mestrado e doutorado. O doutorado ele defendeu em 2021, trabalhando com o professor Sérgio Roberto Lopes. E no mesmo ano, em 2001, ele começou um pós-doc na Western University, em London, Ontário, no Canadá, no grupo do Lyle Miller. Para quem não conhece o Lyle Miller, ele trabalhou com o Alan Destex, fez doutorado, acho que o Alan Destex, e depois ele fez um pós-doc com o Chesnovsky, não sei como pronuncia, que são dois grandes nomes da neurociência computacional e são expoentes no campo. Então, o Roberto está fazendo um pós-doc com o Ryan Miller no Departamento de Matemática, Cérebro e Mente Instituto da Universidade, e ele trabalha com Complex System, Computational Neuroscience, Synchronization, Network Dynamics. E hoje ele vai contar um pouco para nós a palestra. O título da palestra dele é Conectando a Estrutura de Redes Individuais com a Dinâmica em Sistemas de Osciladores Não Lineares. Obrigado, Roberto, por aceitar o nosso convite e fique à vontade para começar. Maravilha, obrigado. Obrigado pela introdução. Vocês conseguem me ouvir e ver minha apresentação, né? Perfeito. Maravilha. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, de mostrar o trabalho que a gente está desenvolvendo. Como foi dito agora, oficialmente eu estou no departamento de matemática, mas o trabalho que eu estou desenvolvendo com o Lyle aqui vai um pouco entre matemática, física e neurociência computacional. E o que eu vou mostrar agora é basicamente o que a gente desenvolveu nos últimos 15 meses aí. E aí eu vou tentar dar um panorama geral do que a gente fez até agora e aonde a gente quer chegar ainda. Então a ideia é que no grupo que a gente trabalha aqui, a gente está tentando trabalhar numa forma bem multidisciplinar. Como foi dito, o background do Lyle, do meu supervisor, é em neurociência computacional, mas agora a gente está no departamento de matemática, então a gente tenta trazer essas coisas para trabalhar juntos, né? Então a gente tem uma parte forte do grupo é a análise de dados experimentais mesmo. E aí a ideia é que a gente vai para essa parte computacional e teórica para tentar entender o que está acontecendo nesses sistemas e o que é importante ali para gerar os fenômenos que estão sendo observados. E aí a ideia é que uma vez que a gente consegue formular esses modelos e essa teoria, a gente volta para os experimentos para testar as hipóteses que a gente tem para tentar entender melhor o que está acontecendo nesses sistemas neurais. Então, exemplos do que a gente está tentando analisar aqui, por exemplo, nesse trabalho aqui, nesse vídeo, vocês estão vendo, esse é o Z-score de um LFP, nessa região V5 aqui do córtex, e aqui a gente consegue ver que como com o tempo passa, a gente consegue ver que a gente tem uma propagação de uma onda aqui, nesses eletrodos, então aqui é uma rede de eletrodos, né? Então você consegue ter esse perfil espaço-temporal e a gente consegue ver que tem uma evolução não somente temporal, mas a informação espacial também é bastante importante aqui. E nesse caso aqui foi mostrado que essas ondas elas têm um papel cognitivo, nesse caso foram dados de macaco em tarefas de atenção, e eles mostraram que a propagação dessas ondas tem um efeito no comportamento de atenção experimentalmente observado aqui. Outro exemplo do que a gente está tentando analisar aqui, por exemplo, esses são os dados de ECOG, então você tem esses eletrodos na superfície do cérebro,
E aqui, durante o sono, a gente consegue ver, se são dados de pacientes humanos, essa onda que está rotacionando aqui. Então, de novo, a gente tem esse Z-score aqui, e aí a gente consegue ver que quando a gente considera não somente a evolução temporal, mas a evolução espaço-temporal, a gente tem a emergência desses padrões, desses comportamentos que são longe de serem de ser trivial, e existem várias perguntas em aberto sobre eles, e é o que a gente está tentando fazer agora é desenvolver uma teoria com base na matemática e na física para explicar esses fenômenos e tentar entender o papel que eles têm em sistemas neurais. Então, essas são basicamente as perguntas, né, que eu estou tentando responder agora durante o meu pós-doc. Isso faz parte desse grande projeto de pesquisa que o Lyle começou no pós-doc dele, há 6, 7 anos atrás. E aí agora o que eu estou trazendo para o grupo é essa perspectiva do ponto de vista de física, de dinâmica não linear e de análise de redes para tentar explicar esses fenômenos. Então, para fazer isso, a gente começou com um modelo bastante simples, que é um modelo de osciladores acoplados, que é chamado de modelo de Kuramoto. Eu não disse no começo, mas se alguém tiver alguma dúvida durante a apresentação, pode me interromper, tudo bem? Então, para responder as perguntas que eu coloquei no slide anterior, a gente está desenvolvendo um formalismo matemático com base nesses osciladores de Kuramoto. E esse sistema pode ser entendido aqui, por exemplo, é uma rede unidimensional, então a gente tem esse anel com condições periódicas, mas isso pode ser generalizado para diferentes topologias. Isso é só mais simples para entender no começo, e aí depois a gente consegue progredir com isso. Então a ideia é que cada ponto aqui representa um oscilador. E esses osciladores estão acoplados, então o estado de um oscilador para um determinado instante afeta os outros osciladores no sistema. E isso faz com que esse sistema seja um sistema complexo, e aí a gente tem a emergência desses padrões espaço-temporais. De um modo geral, o cenário que é estudado nos últimos 50 anos é que quando a gente tem um acoplamento baixo entre os osciladores, o sistema permanece nesse estado assíncrono. Mas quando a gente aumenta o acoplamento entre esses osciladores, a gente consegue ver uma transição para sincronização, para coerência. E aí, como eu mostrei nos exemplos anteriores de dados experimentais, esses padrões espaço-temporais que oscilam no tempo, eles são importantes tanto em neurociência experimental quanto em neurociência computacional. Então, esse modelo aqui, por ser um modelo que é intrinsecamente oscilatório, fornece um bom background para a gente conseguir estudar matematicamente os padrões espaço-temporais que são observados nos experimentos. Então, a pergunta que eu vou tentar responder aqui é essa, e a resposta já está aí também. Eu vou tentar adiantar, já fazer esse resumo do que eu vou mostrar. A ideia do que a gente está tentando, do que a nossa teoria é capaz de fazer, é conectar essas estruturas que a gente vê, esses padrões espaço-temporais, com uma única simulação. Então, imagina que a gente tem uma única matriz, uma única rede. Por exemplo, isso pode ser uma reconstrução experimental, então você consegue medir como o peso das conexões entre áreas do córtex, por exemplo, e aí isso gera uma única rede que tem características particulares e específicas. A ideia é, existe uma teoria matemática que consegue linkar a estrutura dessa rede individual com a dinâmica que a gente vai observar, com os padrões espaço-temporais. E o que eu vou mostrar nos próximos 40 minutos é que a gente está desenvolvendo uma teoria que possibilita a gente fazer isso. Nesse momento, é importante enfatizar que a maior parte das teorias que existem hoje, do ponto de vista de física e matemática, elas falam de uma média. Então, você consegue, por exemplo, considerar diferentes condições iniciais, e aí a teoria é capaz de prever o que em média, qual que é o padrão que vai aparecer. Mas quando a gente está falando de sistemas neurais, por exemplo, sistemas neurais não fazem, o nosso cérebro não faz 10 diferentes tentativas para acertar uma. Então, a ideia é que em sistemas neurais, em sistemas reais, cada simulação, por assim dizer, ou cada tentativa, ela é importante, ela carrega informação. Então, a ideia é que a gente está tentando desenvolver uma teoria matemática agora que possibilita a análise desse tipo de sistema.
Então, na primeira parte aqui da palestra, eu vou mostrar qual que é esse formalismo matemático que a gente está desenvolvendo e como que a gente consegue entender esses padrões espaço-temporais dentro desse formalismo. E aí, na segunda parte, eu vou mostrar como que a gente aplica isso para sistemas com delay na comunicação e principalmente em dados vinculados a dados de neurociência. Então, aqui, só para começar, um resumo do modelo que a gente está usando e qual que é a teoria que a gente está desenvolvendo. Então, como eu disse, o nosso modelo é baseado no modelo de Kuramoto, esse modelo descreve esses osciladores acoplados e pode ser representado por essa simples equação aqui. Então, esse modelo é bastante famoso em física, matemática, neurociência computacional, e a ideia é que ele é bastante simples. Então, aqui a gente tem a derivada temporal da fase do oscilador. Então, o estado aqui de cada oscilador é descrito por uma fase que varia de -π até π, por questão de periodicidade. Então, θ aqui representa a fase desse oscilador, e aqui a gente tem a variação temporal dessa fase. Do lado direito da equação, a gente tem a frequência natural. Então, como que esse oscilador oscilaria se não tivesse acoplado com ninguém? É simplesmente um oscilador periódico com frequência ômega. Mas aí aqui a gente tem a interação com os outros termos da rede, né? Então, epsilon é a força de acoplamento, né, que escala o acoplamento. Aqui, essa matriz A, aqui a gente tem esses termos A de I e J, que representando cada valor dessa matriz, eles representam as conexões. Então, A de I e J representa a conexão entre o elemento I e o elemento J. Isso pode ser 0 e 1, por exemplo, representando não conectado e conectado, mas também pode ser um peso, né, representando quão importante aquela conexão é. E aí aqui a gente tem o acoplamento não linear, né, dado por uma função seno, né, acoplando as fases desses osciladores, e a gente também adiciona aqui um padrão que é um parâmetro que é um phase lag, para conseguir fazer esse phase shift no acoplamento. Então esse modelo é bastante famoso, foi introduzido no ano de 1975, e por ser um modelo não linear, né, por conta desse termo aqui, é muito difícil ter soluções analíticas para todos os casos. Então, o que você precisa fazer são simulações numéricas, né? Então, você dá as suas condições iniciais, você tem os seus parâmetros, a sua rede, e aí você consegue resolver, por exemplo, usando o método de Euler, e aí você tem o padrão espaço-temporal que resulta da simulação numérica. Isso é bastante interessante, o grande problema é que você não consegue generalizar. E aí, como eu disse, a gente quer entender aqueles padrões espaço-temporais, né, para cada rede individual. Então, o que a gente está tentando desenvolver é um novo formalismo matemático que possibilita esses insights analíticos. E aí, o formalismo que a gente desenvolveu, a gente chama de abordagem desse complex valued, porque a grande diferença entre o nosso approach e o modelo original de Kuramoto é que o modelo original de Kuramoto é definido em números reais. Então, você tem um número real, que é essa fase que varia de -π até π. O que a gente descobriu é que se você levar o modelo para o plano complexo, então agora eu tenho esse número complexo dado por x, aqui é um vetor, né? Para cada elemento na minha rede eu tenho um valor aqui. Isso aqui é um número complexo, então tem uma amplitude e tem uma fase. E a ideia é que isso aqui é uma solução analítica, né? Então é uma closed form. Então, para qualquer instante de tempo no futuro, dado uma condição inicial, e aí aqui eu tenho a minha matriz K com os mesmos parâmetros do modelo de Kuramoto, né? A minha frequência natural também. Então, eu considero os mesmos parâmetros do modelo original de Kuramoto. É somente uma forma diferente de analisar isso. Quando a gente vai para o plano complexo, a gente consegue, desculpa, a gente consegue essa solução analítica para o nosso sistema. Isso foi introduzido pelo Lyle, pelo meu supervisor, em 2021. Então, é bastante interessante porque essa solução é bastante simples e bastante conhecida em física e matemática. Então, a ideia é que agora a gente consegue traçar um paralelo entre esse nosso approach aqui, que tem uma solução analítica, e o modelo de Kuramoto, que a gente sabe que tem essa dinâmica bastante rica, mas que a gente precisa de soluções numéricas normalmente para entender o sistema. E aí a comparação que a gente vai fazer, como eu disse, o nosso approach aqui, essa variável x, é um número complexo.
um número complexo tem amplitude e tem fase. Então, como a gente está querendo comparar com o oscilador de fase, a comparação que a gente faz é que a variável θ no modelo de Kuramoto, que a gente obtém numericamente, ela é comparada com o argumento desse nosso estado x aqui. E o argumento de um número complexo é simplesmente pegando a configuração de fase desse número complexo. O número complexo pode ser escrito como A vezes a exponencial de I vezes a fase desse número complexo, e quando você aplica o operador arg, o argumento desse número, você pega essa fase. Então, quando a gente faz isso, essa comparação se torna possível. Questões até aqui? Vocês ainda conseguem me ouvir? Sim? Sim. Sim. Massa, beleza. Obrigado. Desculpa que eu não consigo ver vocês, eu estou vendo minhas notas aqui, então... Maravilha. Então, esse slide resume a nossa ideia, né? A gente tem esse modelo não linear que tem essa dinâmica muito rica, mas que é difícil de obter soluções analíticas, e a gente desenvolveu um approach que possibilita soluções analíticas para aquela dinâmica, né? E essa é a comparação que a gente faz. Então, aqui eu vou mostrar um exemplo. Por exemplo, esse é o padrão espaço-temporal normalmente que você vê nos osciladores de Kuramoto, né? Então, a gente tem 200 osciladores acoplados. Aqui o tempo está evoluindo na vertical, né? Que são os índices dos osciladores. E as cores aqui representam as fases. Então, quando a gente tem cores próximos ao preto, isso significa que a fase é menos π. E quando as cores estão próximas ao branco, significa que a fase é π. Então, no começo, a gente seleciona condições aleatórias, e aí o sistema evolui para apresentar esses sinais de sincronização aqui, onde os osciladores têm fases parecidas para um dado instante de tempo. Então, para obter esse resultado, a gente faz a integração numérica do modelo de Kuramoto. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode analisar o nosso approach complexo. E aí, quando esse é o resultado do nosso approach complexo, começando com as mesmas condições iniciais, os mesmos parâmetros, isso aqui é um resultado analítico, né? Então, o que a gente consegue ver é que, dada a evolução temporal aqui, eles não são exatamente os mesmos, mas a gente consegue ver que a gente consegue capturar esses detalhes, por exemplo, aqui no tempo transiente, de uma forma bastante interessante. Então, existem vários elementos que são parecidos entre o modelo original de Kuramoto e o nosso approach. Eles não são exatamente os mesmos, mas já dá uma indicação de que a gente pode usar esse nosso approach, que tem esses insights analíticos, para entender a dinâmica desse sistema complexo aqui. E aí a pergunta que a gente tem agora é quão próximo esses modelos vão ser, quão próximo a gente consegue retornar aquela trajetória. E aí, para fazer isso, em vez da gente analisar a solução fechada analítica, o que a gente faz uma propagação em tempos discretos. Então, aqui, por exemplo, a gente analisa de 0 até 1 segundo, né? Dada essa solução fechada analítica, a gente consegue obter esse resultado. Agora, no nosso approach janelado, o que a gente faz, em vez de analisar de 0 a 1, a gente divide isso em determinadas parcelas. Então, a gente analisa de 0 até um determinado valor. Aí a gente analisa o sistema, usa essa condição final como condição inicial da próxima janela. E assim vai. Então, quando a gente faz esse approach iterativo, janelado, que foi introduzido nesse ano aqui por um dos papers do nosso grupo, o que a gente consegue capturar agora, então, esse é o modelo original de Kuramoto, né, a solução numérica, e esse é o resultado do nosso modelo agora. Então, agora a gente consegue ver que a gente consegue capturar todos os detalhes nessa transição desse sistema assíncrono para sincronização de fase, agora é capturado nos mínimos detalhes. E aí a pergunta é, mas por que isso é importante? Por que você quer gerar esse novo approach para analisar esses padrões espaço-temporais no modelo de Kuramoto? A ideia é que esse nosso approach ele dá uma interpretação geométrica e analítica que o modelo de Kuramoto por si só não é capaz de apresentar. Então, essa é a nossa solução, né? A gente tem uma matriz exponencial aqui, a exponencial de uma matriz, e essa matriz K aqui, ela tem informação sobre os parâmetros do modelo de Kuramoto. Então, o acoplamento, né, a força de acoplamento, a forma com que esses osciladores estão acoplados, né, a topologia da rede,
E aqui a gente tem esse parâmetro de phase lag. E a ideia é que quando a gente pega essa matriz aqui agora, composta no nosso approach, a gente pode analisar os autovalores e autovetores dessa matriz. Então, o que eu estou mostrando aqui nessa figura bem colorida é a configuração de fase dos autovetores dessa matriz. Então, autovetores podem ser escritos como números complexos também. Então, de novo, tem uma amplitude e uma fase, e aí a gente aplica o operador arg, o argumento desses números complexos, e aí a gente pega a configuração de fase. Então, as cores aqui representam de menos π até π, representa a configuração de fase de cada autovetor da minha matriz K. Então, a primeira coluna é o primeiro autovetor, segunda coluna é o segundo autovetor, e assim por diante. E a ideia é que quando a gente analisa mais de perto, o primeiro autovetor, o argumento dele é essa coerência de fase ao longo dos elementos do autovetor. Então, aqui, nesse caso, o argumento do primeiro autovetor é 0, 0, 0, representando todos os elementos com a mesma fase. Então, a gente consegue associar, por exemplo, esse autovetor ao comportamento de sincronização de fase. Quando a gente vê o sistema sincronizando em fase, ele vai para uma configuração que é parecida com isso aqui. Quando a gente analisa o segundo autovetor, por exemplo, a gente consegue ver uma onda propagando. Quando a gente plota isso em função dos elementos do autovetor. Quando a gente vai para o autovetor número 3, a gente consegue de novo ver uma onda, mas agora com o dobro da frequência espacial. E se a gente vai para o outro lado da matriz, aqui para o final da matriz, então a gente pega o último autovetor. Ele é a mesma onda representada pelo segundo autovetor, porém com direções opostas. Se a gente pega o autovetor número 99, que é como fala isso em português? O autovetor antes do último. E aí é a mesma configuração de fase do autovetor número 3, mas aqui a gente tem esse sentido oposto. Então, agora a gente tem essa noção geométrica bastante simples em termos dos autovalores e autovetores dessa matriz, para entender qual que é a dinâmica desses sistemas complexos. Então, a gente, por exemplo, pode voltar ao exemplo da transição para sincronização. Então, começa fases aleatórias, a rede evolui para sincronização de fase, e aí a gente tem a análise dada pelo nosso approach complexo, que captura a mesma informação. E aí agora o que a gente pode fazer, a gente pode projetar esse número complexo dado por x, que tem informação sobre essa dinâmica, a gente pode projetar esse vetor em relação aos autovetores da minha matriz K. Então, é simplesmente um produto interno aqui, né? Um produto interno de números complexos, e a gente consegue fazer essa projeção. Quando a gente plota essa projeção em função do tempo para diferentes autovetores, o que a gente vê é que quando a rede está dessincronizada, então a gente tem esse comportamento irregular, a projeção na direção de vários autovetores é importante. Então aqui a gente estava representando o módulo dessa projeção na escala log, né? Então a gente consegue ver que é bastante semelhante os valores aqui. Mas quando a rede atinge sincronização de fase, a gente consegue ver que a projeção em relação ao primeiro autovetor se torna muito maior do que as outras. Então agora a gente tem uma noção geométrica de como é a transição para a sincronização. A gente tem vários autovetores participando da solução quando a rede está irregular, mas quando a rede transita para a sincronização, a gente tem a contribuição de um único modo, de um único autovetor aqui. Então, esse primeiro exemplo já dá uma noção do que a gente pode fazer com essa teoria matemática que a gente está desenvolvendo aqui. A gente tem uma noção geométrica bastante simples sobre esses padrões espaço-temporais que têm relevância no contexto de neurociência. Aqui eu vou mostrar, esse vídeo ilustra o que está acontecendo, né, nessa transição. Então aqui a gente tem um parâmetro de ordem de Kuramoto em função do tempo, né, o nível de sincronização que a rede tem. Aqui é simplesmente a diferença de fase entre os osciladores. As fases estão representadas no círculo aqui. E aí esses modos, né, a projeção da minha solução X em relação aos autovetores está representado nesses pontos aqui no centro. E a projeção em relação ao primeiro autovetor está representada em verde claro. E aí, quando a gente vê isso evoluindo no tempo,
a gente consegue ver que quando a rede está dessincronizada, todos os modos estão contribuindo de forma semelhante. Mas quando a rede começa a transitar para a sincronização, a gente consegue ver que a projeção em relação ao primeiro modo se torna dominante, e aí quando a rede finalmente alcança a sincronização completa, os outros modos vão para zero, e aí a projeção em relação ao primeiro autovetor se torna completamente dominante, e aí define a geometria desse padrão espaço-temporal. Então, a ideia é que agora a gente tem esse repertório geométrico para identificar a dinâmica dessas redes complexas. O que a gente pode fazer agora é analisar não só a sincronização de fase, mas também a propagação de ondas. Então, existem essas soluções nessas redes chamadas de twisted states, porque eles formam essa configuração que é twisted na rede. E aí, em vez de a gente ter uma diferença de fase que é zero, a gente tem uma diferença de fase constante across os osciladores aqui, né? E aí, claro, cada valor de P aqui define uma diferença de fase. Então, a gente tem diferentes twisted states, ou diferentes ondas propagando na rede, né? Então, quando a gente resolve numericamente o modelo de Kuramoto, agora, em vez da gente ter essas linhas horizontais, que representam sincronização de fase, a gente tem essas linhas diagonais, que representam essas ondas propagando na rede. E aí o que a gente pode fazer, a gente faz a análise do nosso approach complexo e a gente consegue ver que a gente obtém a mesma dinâmica, né, o mesmo padrão espaço-temporal. E aí o que a gente pode fazer agora é projetar esse padrão espaço-temporal em relação aos autovetores da minha matriz K. E quando a gente faz isso, aqui nesse caso, a gente vê que é uma contribuição de um único modo, que é exatamente o modo que representa essa onda. Então, se a gente considerar uma onda com uma frequência espacial que é diferente, a gente conseguiria um outro modo representando aquela frequência espacial. Então, agora a gente tem essa noção bastante simples e bastante elegante da geometria desses padrões espaço-temporais. Talvez para quem trabalha com análise de dados, uma forma de enxergar esse approach é comparar com PCA, que é Principal Component Analysis. Então, você tem um conjunto de dados e aí você tenta achar as três direções, ou as direções de maior variância, né, nesse teu conjunto de dados. E aí você obtém autovalores e autovetores e aí você consegue interpretar o teu sistema em relação a esses autovalores e autovetores. Aqui a gente está fazendo algo parecido, mas a grande vantagem que a gente tem é que a gente entende exatamente o que cada autovetor representa. Então, no lugar de ter autovetores e autovalores que são difíceis de serem analisados geometricamente e analiticamente, aqui a gente tem uma noção exatamente clara do que está acontecendo e a gente consegue projetar esses padrões espaço-temporais em relação a esses autovetores que a gente entende, e aí a gente tem uma noção muito melhor, muito maior do que está acontecendo no nosso sistema. Eu vou só, para complementar aqui, é o mesmo vídeo que a gente viu antes, mas agora quando a gente tem essa onda propagando, né? Então a gente consegue ver que a diferença de fase entre os osciladores é constante, né? E aí a gente tem a projeção em relação ao segundo modo sendo a dominante. Só mais um exemplo aqui para mostrar como isso acontece quando a gente tem a transição de uma onda, né? Então aqui a gente tem essas linhas diagonais, a gente aplica uma perturbação e aí depois disso a rede transita para sincronização. Então essa é a simulação numérica, esse é o resultado do nosso approach complexo. Então a gente consegue ver que a gente consegue pegar, mesmo os detalhes aqui, a gente consegue pegar de uma forma bastante interessante. E aí o que a gente pode fazer é ver essa perspectiva geométrica, né? Então, quando a gente tem esse padrão de onda, é um único modo, né, representado pelo autovetor número 2. E aí, quando a gente aplica a perturbação, a gente tem essa contribuição espalhando em relação a todos os modos do teu sistema. E aí, quando o sistema transita para sincronização, de novo, a gente tem a contribuição apenas do primeiro modo, que representa a sincronização de fase. E aí agora o que a gente pode fazer, que uma vez que a gente definiu
a base do nosso sistema e como funciona essa nossa abordagem complexa, a gente pode agora aplicar isso para padrões espaço-temporais que são mais relevantes para a neurociência ou para sistemas reais. Existe um padrão espaço-temporal que é bastante famoso, que é chamado de estados quimera. E a gente sabe que essas redes de osciladores são capazes de exibir esses estados quimera. Então, aqui o que a gente faz, a gente começa com condições iniciais aleatórias, né? A gente consegue ver que o sistema está desincronizado, mas em determinadas situações, a rede, em vez de transitar para uma onda ou para sincronização de fase, a rede transita para um estado quimera, que é definido aqui. A gente tem, por exemplo, esses dois clusters, a gente consegue ver que dentro desse cluster aqui, onde eu estou mostrando agora, a gente tem essas linhas horizontais representando sincronização. Então, aqui eu tenho um cluster sincronizado e aqui eu tenho outro cluster sincronizado. Mas, ao mesmo tempo, parte da rede está desincronizado, por exemplo, aqui e aqui. Então, esses estados quimeras são definidos como essa coexistência entre sincronização e incoerência no mesmo tempo dentro da mesma rede. E aí a pergunta agora, quando a gente vai para esses estados que são claramente muito mais complexos e para longos, aqui a gente está tratando de 10 segundos, né? Então são escalas temporais relevantes dentro de neurociência, né? A pergunta que a gente tem agora é será que a gente consegue usar o nosso approach, o approach que a gente desenvolveu, né, que a gente mostrou para casos simples, né, para transição para sincronização de fase e quando a gente tem aquelas ondas simples, né, propagando, o nosso approach funciona. A pergunta é, nosso approach vai funcionar nesse caso bastante complicado aqui? E a resposta é sim. O nosso approach funciona de uma forma bastante convincente quando a gente tem mesmo esses padrões espaço-temporais bastante complexos, né? E só para mostrar que, por exemplo, a gente pode analisar a configuração de fase quando a gente tem o tempo aqui para um tempo fixo, né? Por exemplo, t igual a 6. E aí a gente consegue ver aqui, né? Aqui é a fase, né? Em relação a diferentes osciladores na minha rede. E a gente consegue ver que a gente tem uma boa correspondência entre o modelo original de Kuramoto e o nosso approach complexo. E aqui a gente claramente vê, né, esse cluster está sincronizado, esse cluster está sincronizado e o resto da rede está incoerente, né? Então agora a gente tem essa forma de analisar esses padrões espaço-temporais complexos usando a nossa nova abordagem. E aí, claro, o que a gente pode fazer de novo, né, é fazer a projeção da nossa solução aqui em relação aos autovetores do meu sistema. Então, quando a gente tinha sincronização de fase, isso é representado pelo primeiro modo do sistema, pelo primeiro autovetor, porque o primeiro autovetor tem diferença de fase que é 0, 0, 0. Quando a gente tem uma onda simples propagando no sistema, a gente tem a contribuição de um único modo, né? Por exemplo, o autovetor número 2, 3, assim por diante. O que acontece agora quando a gente projeta um padrão espaço-temporal bastante complexo como esse aqui? Então é bastante interessante o resultado. Aqui, por exemplo, de novo, né, eu estou projetando, né, a minha meu variável 1000 aqui representa a projeção do meu vetor complexo, né, em relação aos autovetores da minha matriz K. E aí eu estou plotando aqui a amplitude, né, dos modos, né? A gente chama disso de automodos do nosso sistema, eigenmodes desse padrão espaço-temporal. Então aqui quando a gente está plotando como um controle, né, para a gente poder comparar, essa linha amarela é a projeção dos modos quando a gente tem um sistema completamente assíncrono, irregular. Então, quando a gente tem um sistema completamente irregular, a gente consegue ver que todos os modos têm contribuição semelhante, né? Então, o sistema é bastante uniforme. E aí aqui a linha sólida representa a média, né? E essa parte aqui que tem essa parte aqui com alfa, né? Esse shade, representa o erro quando então a gente fez 100 diferentes simulações e aí a gente analisou qual que é a distribuição desses mils
para essas 100 simulações, botou a média e o erro em relação a isso, né? Então a gente consegue ver que quando o sistema está desincronizado, a gente tem essa linha bastante uniforme. E aí a gente compara a distribuição quando a gente tem um estado quimera, como esse aqui representado, né? Então, de novo, a gente fez 100 diferentes simulações e aí a gente projeta em relação aos autovetores e aí a gente pega essa curva e faz a média e analisa a dispersão, né? Então, em azul aqui, a gente tem essa linha para o caso de estados quimera, né? E aí o que a gente consegue ver é que aqui, diferentemente, por exemplo, quando a gente tem sincronização de fase, só o primeiro é importante. Quando a gente tem uma onda simples, só o segundo ou só o terceiro, e assim por diante. Aqui, quando a gente tem esses estados quimera, na verdade a gente tem um misto que os primeiros e os últimos modos são importantes para a formação desse padrão espaço-temporal. Então, agora a gente tem uma nova forma de analisar estados quimeras, que são bastante importantes na literatura, sob um ponto de vista geométrico, né? Então, aqui de novo o vídeo, né? Mesma coisa, mesma configuração que a anterior, aqui a rede não transita para sincronização, né? A gente tem essa emergência desses estados quimera, e aí vocês vão ver aqui quando os clusters, aqui a gente já consegue ver que um cluster sincronizado está começando a se formar, aqui também, né? Então, quando esses estados quimera surgem, por exemplo, aqui, a gente consegue ver que o primeiro modo, o verde claro, aqui está tentando escapar, mas os outros modos continuam sendo importantes. E aí, quando a gente tem claramente aqui a quimera aparecendo, a gente consegue ver que tem um conjunto de modos que é importante para a formação desse padrão espaço-temporal. Então, agora, no lugar de a gente ter a dominância de um único modo, a gente tem esse interplay entre esses diferentes modos que a gente tem uma noção geométrica bastante clara sobre o que eles representam, né? E aí, como para mostrar o poder do nosso approach, então a gente consegue expandir, né, a nossa solução X, né, que é aquela a exponencial com a matriz, a gente consegue expandir em função dos modos em cada direção, né? Então a gente tem os N autovetores do nosso sistema, né, definindo essas direções, e aí a gente consegue expandir a nossa solução como essa projeção, essa soma de diferentes projeções, né? E só para relembrar, né, no caso em que a rede está dessincronizada, a gente tem todos os modos sendo importantes. Quando a gente tem estados quimera, a gente tem os primeiros e os últimos modos exercendo uma contribuição maior. Então, o que a gente consegue fazer agora, vamos pegar o modelo original de Kuramoto, condição inicial aleatória, a gente evolui o sistema e a gente vê o surgimento de clusters sincronizados aqui, 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 e aí a gente tem essa configuração de estado quimera. O que a gente pode fazer agora é pegar essa solução aqui, mas considerar apenas os primeiros 10 modos, então a projeção nas primeiras 10 direções. Quando a gente faz isso, começa com as mesmas condições iniciais, a gente vê que o sistema rapidamente, que o sistema rapidamente transita para a sincronização, né? Então a gente não consegue recuperar esses estados quimera. Quando a gente considera agora os últimos 10 modos, então a projeção apenas nas últimas 10 direções, a gente vê que a gente evolui para essa onda aqui, representada por esses degraus, né? Então, de novo, a gente não tem estados quimera. Mas quando a gente considera agora os primeiros 10 modos e os últimos 10 modos, então a gente tem essas 20 direções, né, representando aquele shape no formato U, né, que a gente viu anteriormente. Quando a gente faz isso, a gente consegue ver que a gente recupera esses elementos principais que a gente vê nesse estado quimera, né? Não são exatamente os mesmos detalhes, porque a gente não está considerando todos os modos, mas a gente consegue ver que a gente consegue recuperar de uma forma bastante convincente os elementos principais desse estado quimera. Então, esse resultado mostra que agora, com essa abordagem geométrica que a gente consegue analisar sincronização de fase, propagação de onda e também esses padrões espaço-temporais bastante complicados, agora usando termos bastante simples geométricos, e aí a gente consegue ter essa noção analítica do que está acontecendo no sistema quando esses estados são formados, né? E
Então, agora com esse slide eu concluo a primeira parte, né, mostrando qual é a base da nossa teoria matemática. E aí agora eu vou mostrar como isso se torna importante quando a gente vai analisar sistemas próximos aos que a gente está estudando no contexto de neurociência. Então, quando a gente considera um sistema... desculpa, alguém tem alguma pergunta até agora? De Não? momento, não. Maravilha, bom saber que vocês estão aí ainda. Ok, maravilha. Então, agora o que eu vou fazer é usar essa teoria matemática que a gente desenvolveu para analisar sistemas que são relevantes em neurociência. Quando a gente trata um sistema real, por exemplo, um sistema neural, uma coisa que a gente não pode simplificar é a existência de delay na comunicação. Então, imagina que a gente tem áreas no cérebro, essas áreas estão conectadas, mas existe a velocidade com que a informação propaga de uma parte do cérebro para outra é finita. E por conta dessa velocidade ser finita, existe um tempo finito de propagação. Esse tempo é chamado de tempo de delay. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode construir uma rede de osciladores acoplados, mas agora eles estão interagindo com um delay. Então, imagina que a gente está no oscilador I, e esse oscilador I está conectado com o oscilador J, mas ele vai receber a influência do estado do oscilador J no tempo t, do que era o oscilador J no tempo t, menos o delay, menos o tempo que levou para essa informação propagar até lá. Então, é o mesmo modelo que a gente viu anteriormente, mas agora a gente tem esse tempo de atraso aqui, esse delay na comunicação entre os osciladores. E quando a gente adiciona esse termo, a gente sabe que existe a emergência de padrões espaço-temporais, e aí, por exemplo, a gente consegue fazer perguntas do ponto de vista, essas hipóteses, do ponto de vista de neurociência, né? Como eu mostrei no primeiro slide, a gente tem aquelas ondas propagando no córtex, por exemplo. E aí a pergunta é, o quão importante o delay na comunicação entre as áreas quanto que o delay está afetando isso. Então a gente tem trabalhos, por exemplo, mostrando que delay, na verdade, gera aquelas ondas que a gente está vendo. E agora a gente pode usar o formalismo matemático que a gente desenvolveu para estudar a emergência desses padrões espaço-temporais. Então aqui a gente vai considerar esse sistema com delays, e esse delay não vai ser homogêneo, né? Porque aqui a gente vai considerar que esse tempo de delay cresce com a distância, né? Então, o quão mais longe duas áreas estão, mais tempo leva para propagar a informação de uma para outra, né? Então, o tempo de delay cresce linearmente com essa distância entre as áreas. E aí aqui a gente tem os mesmos termos que a gente considerou anteriormente, a única diferença é que a gente tem esse termo de delay entre os osciladores, o delay depende da distância entre I e J, e aí a gente considera uma velocidade de propagação da informação sendo finita aqui, né? E aí o que a gente faz, agora a gente estende a teoria matemática que a gente desenvolveu com o nosso approach complexo, agora para esses sistemas com delay. Então é exatamente a mesma coisa que eu apresentei anteriormente, a única diferença é que agora a gente tem essa matriz W, e a matriz W tem influência do tempo de delay agora. Então esse termo aqui representa esse operador de delay, e aí o que a gente vai estudar agora é como que esse operador de delay, como que a existência quando a gente considera esse delay na comunicação entre sistemas, como que ele afeta a dinâmica do nosso sistema. Então, só para mostrar um exemplo, isso aqui é um resultado bastante conhecido na literatura, como o delay ele vai afetar a dinâmica da rede, e aí a gente vai usar esse exemplo para mostrar o quanto a nossa teoria matemática pode oferecer de novas informações. Então, vamos considerar uma rede de osciladores e vamos dizer que o delay é zero. Então, a velocidade de propagação da informação é infinita aqui. Então, a gente começa com condições iniciais aleatórias e o sistema rapidamente transita para a sincronização de fase, né? Então, a gente tem essas linhas horizontais, significa que todos os osciladores têm a mesma fase para um dado instante de tempo. Quando a gente adiciona delay na comunicação entre os osciladores, delay sendo dependente da distância entre esses osciladores, o que a gente tem agora é que, no lugar de transitar rapidamente para a sincronização de fase, a gente tem a emergência
linhas diagonais aqui que representa essa onda que está propagando agora na minha rede. Então, começando com as mesmas condições iniciais, aqui sem delay, a rede transita para sincronização. Com delay, agora a gente tem a transição para essas ondas que propagam pela rede, né? Então, o que a gente pode fazer agora é analisar como que o nosso approach complexo se comporta com delay. E aí a gente consegue ver que a gente consegue capturar um bom nível de detalhes dessa transição, né? Então, começando com as mesmas condições iniciais, a gente vê que a gente tem esse tempo transiente, mas que depois desse tempo transiente, a rede alcança essas ondas que são as mesmas ondas que são representadas aqui na simulação numérica. Então, agora a gente pode usar tudo que a gente aprendeu nessa noção geométrica e analítica que o nosso approach complexo oferece, agora para entender como a delay afeta a dinâmica da rede. Então, para fazer isso, a primeira coisa que eu vou analisar vão ser os autovalores e autovetores da minha matriz, né? Então, eu tenho a minha matriz W, né? Lembra que aqui eu tenho aquele meu termo, né, exponencial com os tempos de delay. E aí eu vou considerar que o tempo de delay é zero. Então, a exponencial de zero é 1, né? Então, a minha matriz W se torna simplesmente o meu acoplamento vezes a minha matriz de adjacência, né? E aí, como eu estou considerando a minha matriz de adjacência aqui 0, 1, ou pode ser também pesos, né? Mas ela é uma matriz real e simétrica, os autovalores são puramente reais, né? Então aqui a gente plota os autovalores dessa matriz W no plano complexo e a gente consegue ver que a parte imaginária é nula, né? Os autovalores são puramente reais. E aí a pergunta é, o que é como é o formato do autovetor associado ao maior autovalor dessa minha matriz? Então, aqui, o autovetor ligado ao autovalor, ao maior autovalor, ele é aquele autovetor que é 1, 1, 1. Então, quando a gente analisa aqui em cores a configuração de fase, né, o argumento desse autovetor, a gente obtém 0, 0, 0, né? Então, é aquela coerência across os elementos desse autovetor. E aí isso representa, como a gente já viu anteriormente, isso representa sincronização. Agora, quando a gente adiciona o efeito de delay no nosso sistema, a gente tem essa exponencial aqui negativa com esse número imaginário. Então, literalmente, o que esse termo está fazendo, ele representa uma rotação no plano complexo, né? Uma exponencial aqui com esse i. Então, isso literalmente representa uma rotação no plano complexo com esse ângulo aqui. Então, ômega vezes o tempo de delay. Então, agora, se a gente comparar sem delay, os autovalores são puramente reais, e aí o autovetor, que é o ligado ao maior autovalor, representa a sincronização. Quando a gente aplica delay, esse autovetor agora, esse autovalor, desculpa, ele tem a maior parte real, e quando a gente analisa o autovetor relacionado a ele, ele agora tem o formato de uma onda. Então, isso explica por que, no exemplo anterior, sem delay, a rede transita para sincronização e com delay, a rede transita para uma onda, porque agora o autovalor dominante ele é associado a um autovetor que tem o formato de uma onda. Então, aqui, por exemplo, a gente consegue agora usar o nosso approach complexo, identificar qual que é o maior autovalor, analisar o autovetor e a gente consegue prever como vai ser a dinâmica na simulação do modelo de Kuramoto. Então, aqui na direita eu tenho o meu modelo de Kuramoto, né, usando o mesmo código de cores que eu usei anteriormente. Preto representa menos π, branco representa π. E aí aqui a gente tem a configuração do autovetor dominante com a delay no meu sistema. E aí a gente consegue ver que agora a gente tem uma forma de prever analiticamente qual vai ser a dinâmica. E essa previsão, ela consegue explicar a direção de propagação. Aqui a gente consegue ver que a fase está aumentando nessa direção, por isso que a onda se propaga nesse sentido. E a gente consegue prever também a frequência espacial. Então aqui a gente tem essa onda com 2 ciclos e a gente consegue ver que é exatamente isso que acontece na simulação do nosso modelo de Kuramoto. Então agora o meu exemplo final, como eu estava falando, a ideia é que a gente vai aplicar isso para sistemas neurais. Então,
agora eu vou pegar essas matrizes que são construídas com base em dados experimentais. Então, aqui, cada linha aqui representa as fibras que estão ligando áreas no córtex. E aí a gente tem aqui no nosso grupo, por exemplo, pessoas que são especialistas em analisar esses dados. Então, a gente tem diferentes áreas no córtex. A gente consegue contar o número de fibras que estão conectando essas áreas. E aí, com base nisso, a gente consegue construir uma matriz que representa a conectividade entre áreas no córtex humano, nesse caso, né? Então, esse dado aqui é do projeto aqui do Human Connectome Project. E aí o que a gente consegue representar é cada área no córtex, representado por um ponto aqui, a gente representa como um oscilador. E aí agora a gente tem essa matriz baseada em resultados experimentais representando a conectividade no cérebro. Então, cada área aqui é modelado como um oscilador, e aí quando a gente faz isso, a gente consegue agora aplicar a teoria que a gente desenvolveu, a teoria matemática e física que a gente desenvolveu, diretamente em dados experimentais. Então, dado uma única matriz, por exemplo, uma das coisas que a gente está desenvolvendo agora, a gente tem parceria com um hospital aqui para analisar pacientes com epilepsia, e aí a gente tem uma matriz representando cada paciente. Então, agora o que a gente consegue analisar é linkar exatamente o padrão de conexões que existe em cada paciente com a dinâmica que vai surgir quando a gente faz as simulações, e agora a gente tem uma forma de fazer previsões analíticas para isso. Roberto, uma pergunta. Sim. Essa matriz é construída com tactografia, imagino, né? Isso, exatamente. Mas ela é limitada em dizer a direcionalidade dessas conexões, certo? Sim, exatamente. Então, no teu modelo você faz bidirecional? Como você faz para conectar esses? Quando você diz que conecta os osciladores no modelo, de acordo com essa matriz, você conecta bidirecionalmente, assim? O A conecta com B, assim B conecta com A? Ou você tem alguma distribuição disso? Como você disse, né, vai depender da técnica experimental nesse caso, mas a grande vantagem da abordagem que a gente construiu é que aquela matriz W ou K, ela pode ser qualquer coisa. Então, como a gente consegue analisar os autovalores e autovetores numericamente, quando a gente precisa, pode ser matriz direcional ou pode ser matriz não direcional, e o nosso approach funciona nos dois casos. Entendi. E, por exemplo, para mostrar aqui exatamente como funciona nesse caso, né, que é bastante realístico, né, como foi mencionado aqui. Então, por exemplo, a gente pega essa matriz representando essas conexões entre essas áreas corticais, e aí a gente considera, vamos dizer que não tem delay não é importante lá. E aí, quando a gente faz isso, a gente analisa, a gente constrói a nossa matriz W, da mesma forma com que eu mostrei anteriormente, e aí a gente calcula os autovalores e autovetores dessa matriz. A gente pega o autovalor dominante, né, na parte real, e aí a gente calcula o autovetor associado a esse autovalor, e aí analisa a configuração de fase desse autovetor. E quando a gente vê a configuração de fase desse autovetor, a gente vê o quê? Coerência no córtex inteiro. Claro, isso aqui é uma situação completamente não realística, né? Mas é para mostrar como o nosso modelo é capaz de prever que, sem delays, o sistema deve evoluir para um sistema coerente. E aí a gente vai para o nosso modelo, esse aqui é o modelo de Kuramoto na direita, então simplesmente simulação numérica, essa é a previsão que a gente faz com a nossa abordagem complexa, essa é a simulação do modelo de Kuramoto. E aí o que a gente consegue ver é que a nossa previsão analítica bate exatamente com a simulação que a gente tem no modelo de Kuramoto. Inclusive, aqui, esses elementos que tem essa diferença de fase, né? O nosso approach consegue prever que eles vão estar fora de fase com base nesse autovetor aqui. E aí, claro, o exemplo final é um exemplo realístico. Então, agora a gente vai considerar que a gente tem essa propagação com delay, né? E aí, como a gente tem esses dados experimentais, a gente tem a distância física, né? Qual que é o comprimento dessas fibras? Então, a gente tem a geometria 3D, né, do cérebro, e aí a gente agora não está considerando uma simplificação, mas literalmente a distância física entre essas áreas cerebrais. Aí a gente considera
velocidade de propagação que são medidas experimentalmente, né, entre 3,5 e 5 metros por segundo. E aí agora a gente constrói essa nossa rede, representando essas áreas corticais conectadas, agora com delay na conexão, que é medido experimentalmente, que é realístico, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente calcula os autovalores e autovetores, pega o autovalor dominante, analisa o autovetor associado a esse autovalor, e aí agora, em vez de coerência pelo córtex, o que a gente vê é que a gente tem esse phase offset, essa diferença de fase, e aí a fase está crescendo daqui para cá, né? Então a gente consegue ver, né, que agora o padrão espaço-temporal que é previsto pelo nosso approach é a propagação aqui da esquerda para a direita. E aí, quando a gente faz a simulação aqui do modelo de Kuramoto com os mesmos parâmetros, a gente consegue ver que o nosso modelo, que o nosso approach, de fato, consegue prever exatamente qual que é o padrão espaço-temporal que vai surgir nessa dinâmica cortical. Então, agora a gente construiu esse approach, que consegue ir desde redes bastante simplificadas, então redes unidimensionais, condições periódicas, 0 ou 1 na conexão, mas agora a gente consegue ir até redes realísticas com base em dados experimentais. Então, aqui, por exemplo, em vez de 0 e 1 na conexão, a gente tem literalmente os pesos nessa conexão representando as fibras, né? A gente tem os tempos de delay que são baseados em distâncias físicas também. E agora, com base nisso, a gente é capaz de ter uma previsão analítica, a gente consegue entender o que está acontecendo com o sistema, e aí isso bate com as simulações. Então, só para terminar minha apresentação e fazer o resumo do que eu mostrei aqui para vocês. Então, nos últimos 15 meses, a gente desenvolveu esse approach que a gente chama de Complex Value Approach. E aí agora, pela primeira vez, a gente consegue associar analiticamente as propriedades de uma rede individual. Então, a gente tem uma única rede, um único conectoma, uma única rede aleatória. A gente consegue associar as propriedades, os autovalores e autovetores dessa rede com a dinâmica não linear que vai surgir nesse modelo de osciladores. E isso oferece essa noção geométrica, né? Agora a gente consegue analisar esses padrões espaço-temporais sob uma perspectiva geométrica que é unificada, e isso produz esses insights analíticos, né? E qual que é o mecanismo desses sistemas com delay para gerar essas ondas, a propagação de onda que é observada experimentalmente em sistemas neurais. E agora, claro, como a gente sabe os modos que são importantes para produzir esse padrão espaço-temporal ou aquele padrão espaço-temporal, agora a gente pode produzir redes específicas que vão produzir esses padrões específicos que a gente gostaria de ver. E aí, agora, os trabalhos que a gente está desenvolvendo são as aplicações dessa teoria no sentido de ir para redes que são relevantes do ponto de vista biológico, né? Então, agora a gente está com essa colaboração com o hospital aqui, no caso de epilepsia, para analisar a matriz de conexão de cada paciente individual e qual é a dinâmica que vai surgir, e também como que a gente consegue usar isso no contexto de machine learning e reservoir computing, como que a gente consegue agora usar essas dinâmicas, esses padrões espaço-temporais, essa conexão com os padrões de conexões recorrentes, e como que isso consegue produzir, por exemplo, sistemas capazes de prever o futuro ou de aprender como desenvolver um sinal caótico, por exemplo. Então, gostaria de esse trabalho está sendo desenvolvido aqui dentro do grupo que eu estou trabalhando agora, tem várias pessoas trabalhando nesse projeto. Essa é a lista de papers relevantes até agora que a gente produziu nesse contexto, né? Esse aqui está publicado, já está publicado, esse trabalho aqui deve aparecer logo. Esse trabalho é num ponto de vista um pouco mais matemático, e aí agora a gente está desenvolvendo essas aplicações do ponto de vista de neurociência computacional e aplicações para sistemas biológicos com base nessa teoria matemática que a gente está desenvolvendo. Então, obrigado pela atenção. Se vocês tiverem qualquer pergunta, agora eu posso responder.